Ora, em primeiro lugar, bom dia e os votos de um bom fim de semana para si que se encontra desse lado a assistir a este meu vídeo. Hoje o tema é o aumento da criminalidade. Eu não gostava de chamar assim, mas vamos pôr o termo criminalidade nos estabelecimentos comerciais, nomeadamente na parte da indústria alimentar. Ora, muito bem. Então, vamos seguir uma linha de raciocínio coletivo. Eu, por eventualidade, não sou pai. Por acaso, por mera coincidência, não sou pai. Mas se eu fosse pai e chegasse a casa e visse os meus filhos a chorar com fome, a minha primeira atitude seria tentar recorrer a um apoio, uma ajuda, fosse ela estatal, da Segurança Social, não importa. Alguém que conseguisse garantir a sustentabilidade familiar dos meus filhos. Se esse apoio me fosse negado, e se eu não tivesse verba, como é que eu ia dizer? Um fundo económico ou financeiro para poder fazer face às lágrimas dessas crianças, eu iria roubar, sim. Eu não sou apologista de um mundo com criminalidade, com roubo, com assaltos. Eu sou apologista de uma sociedade justa, com igualdade de direitos, sem roubos, com harmonia. E se nós estamos a enfrentar a austeridade, se nós estamos a enfrentar a inflação derivada das guerras, com toda a certeza do mundo, eu vos posso garantir que a responsabilidade não é das crianças. Porque as crianças não lançam bombas. As crianças não brincam com a vida dos outros. As crianças brincam com animais. As crianças brincam com os amigos. Podem ter as suas traquinices e fazer as suas maldades, mas são coisas mínimas que não prejudicam a vida de ninguém. E chego à conclusão que este mundo talvez fosse um bocadinho melhor se fosse governado por crianças. Talvez nós estivéssemos do jeito que nós estamos. Um terço, sensivelmente um terço, da população nacional está a enfrentar grandes dificuldades económicas para fazer face à sustentabilidade familiar. Muitas vezes pessoas que saem às 4 ou 5 da manhã para ir trabalhar, quando chega ao final do mês, vem depositado na sua conta um dos salários mínimos mais baixos da União Europeia. Ao passo que a inflação está ao rubro. E novamente volto a dizer que não são as crianças inocentes que têm que pagar pelos erros dos adultos. Não são as crianças que vão a votar e que escolhem os nossos governantes. Não são as crianças que lançam bombas. Não são as crianças que fazem guerras. Não são as crianças que fazem austeridade. E não são as crianças que criam uma inflação. Portanto, chegamos aqui a uma conclusão que nós somos os responsáveis por tudo aquilo que se está a passar dentro do nosso país.
e que as crianças estão isentas de qualquer tipo de responsabilidade. Portanto, o que é que eu iria propor caso eu fosse, por exemplo, ministro? Não é? Da mesma forma que existe um ordenado mínimo nacional, eu iria propor que houvesse um teto máximo salarial. Definia um orçamento e dizia, daqui para a frente, daqui para cima, ninguém recebe. Ora, esse montante, que não é só de uma pessoa, obviamente, é de várias pessoas, aglomerado, daria para distribuir por aquelas pessoas que estão mais carenciadas e mais vulneráveis nesta situação económica ou financeira em que nos encontramos. Segundo ponto, em vez de investir em infraestruturas desnecessárias, como foi o caso do TGV, do aeroporto da Bota, da terceira travessia do Tejo, inclusivamente dos donativos que fizeram para Pedrógão Grande, onde Portugal se uniu em peso para ajudar aquelas pessoas que trabalharam uma vida inteira para terem as suas coisas e que num sopro ficaram apenas com a roupa que tinham no corpo. Então, a população uniu-se e fizemos um peditório a nível nacional para ajudar aquelas famílias. E o dinheiro simplesmente desapareceu. Eu sei quem foi. Foram as crianças. Aquelas que choram quando não têm nada para comer. Não. Foi o Presidente da Câmara. Foi o Presidente da Câmara. Vivemos num mundo materialista, sem amor ao próximo. E eu não sei, porque derivado aos meus tratamentos de quimioterapia, como vocês devem calcular, não é? A quimioterapia é um tratamento agressivo e tanto queima as células malignas, como também queima algumas células benignas. E sinceramente a minha cabeça já não está assim muito bem, não é? Com uma capacidade de raciocínio e de armazenamento como eu tinha anteriormente. Não sei se já abordei este tema, mas vou voltar a salientar que quando eu vivia na Amadora, eu morava perto do continente. E acontece que um dia, na minha trajetória à ida para casa, eu tinha obrigatoriamente que passar ali, perto da lixeira do continente. Quando começou a vir um cheiro nauseabundo, alexíbia, intenso, aquilo despertou uma curiosidade e eu fui verificar de onde é que vinha aquele cheiro de alexíbia. E quando cheguei ao depósito de lixo, vi carne, bananas, entre outros produtos alimentares, completamente regados com alexíbia, para que ninguém os pudesse aproveitar e para que as pessoas fossem obrigadas a se deslocar e comprá-las com dinheiro. Não estou com isto a querer globalizar as indústrias, portanto, os setores dos produtos alimentares, porque há muitos que até fornecem alimentos para supervisionar e para tentar atenuar a vida das pessoas mais carenciadas e entregam esses pequenos donativos a instituições de solidariedade social, como, por exemplo, o Banco Alimentar contra a Fome. Acontece que a escassez e a procura dos bens essenciais é tanta que essas empresas como, por exemplo, o Banco Alimentar contra a Fome, não têm mãos a medir. E há sempre uma família que fica de fora. E então as pessoas veem-se numa angústia, às vezes afogadas em dívidas, em empresas credoras como a Santa Helena, Cofidis e por aí fora.
Porque já pediram empréstimos para poder sustentar as suas famílias. E agora vêm-se endividadas e com o frigorífico vazio e as crianças a chorarem com fome. É neste momento que eu digo, eu não sou pai, mas se eu fosse pai, em primeiro lugar, como vivemos numa sociedade justa, eu iria tentar pedir um auxílio emergencial para fazer face à crise económica ou financeira que estaria a passar. Mas caso esse apoio me fosse negado, eu posso afirmar que eu iria roubar sim. É triste. É triste, é muito triste. As pessoas terem que chegar ao ponto de ir roubar para dar comer aos filhos. Muitas vezes, até mesmo aqueles que trabalham e que recebem uma migalha do Orçamento de Estado. Não tenho mais nada a declarar. Só tenho a dizer que as crianças não têm culpa dos erros dos adultos.